agora nós vamos cantar juntos Isaías 40, 31. Amém. Os que confiam no Deus eterno recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, nunca perdem suas forças, correm, correm, não se cansam, juntos se alegram, juntos cantam. Os que confiam no Deus eterno recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, nunca perdem suas forças, correm, correm, não se cansam, juntos se alegram, juntos cantam. Porque o Eterno criou o mundo inteiro e o governa em todos os tempos. Ele não se cansa e não fica fatigado, e ninguém pode medir o seu saber. Até os jovens se cansam desse mundo e os moços tropeçam e caem. Até os jovens se cansam desse mundo e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Deus eterno recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, nunca perdem suas forças, correm, correm, não se cansam, juntos se alegram, juntos cantam. Porque o Eterno criou o mundo inteiro e o governa em todos os tempos. Ele não se cansa e não fica fatigado, e ninguém pode medir o seu saber. Até os jovens se cansam desse mundo e os moços tropeçam e caem. Até os jovens se cansam desse mundo e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Deus eterno recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias. Amém. Bom dia! Bom dia! Bem-vindos a mais um culto da nossa igreja. Eu me chamo Edinaldo, esta aqui é a minha família, a minha esposa Messi e as nossas filhas, a Júlia e a Bruna. E para a gente é uma alegria recebê-los para mais um culto de adoração a Deus. Gostaríamos de compartilhar uma escritura com vocês, fica lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11 até o 13. A Messi vai ler para nós. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Amém. Essa escritura tem duas promessas para nós. A primeira é que Deus tem coisas boas para nós. A segunda é que Deus nos ouvirá se nós o buscarmos de todo o coração. Por isso eu quero animar cada um a aproveitar esse culto de hoje para conhecer mais sobre esse Deus. Que você possa abrir seu coração para a mensagem do Senhor, pois somente em Jesus é possível você encontrar descanso e paz para a sua vida. Quero convidá-los a uma oração. Senhor Deus, estamos aqui nesta manhã para dar toda a honra e toda a glória devida ao teu santo nome, pois somente o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de aprender mais sobre o Senhor, de refletir sobre a tua palavra e de conhecer mais sobre o teu amor por nós. Nos ajude, Pai, a te buscar todos os dias da nossa vida, com todo o nosso coração, e assim podermos ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Te agradecemos por Jesus, porque sabemos que somente por meio dele, hoje nós podemos te conhecer e viver uma vida conforme a tua vontade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.
Teus caminhos, sempre seguirei, sempre seguirei. Te darei todo louvor, te darei adoração. Só a ti minha alma anseia, meu louvor somente a ti darei. Eu me inclino, pois tu és meu rei, te servindo, tudo darei. O teu trono eu quero contemplar, e pra sempre em ti confiar, em ti confiar. Te darei todo louvor, te darei adoração. Só a ti minha alma anseia, meu louvor somente a ti darei. Te darei todo louvor, te darei adoração. Só a ti minha alma anseia, meu louvor somente a ti darei. Bom dia, igreja. Vamos agora para mais um momento de oração juntos. Senhor meu Deus, bom dia, Pai. Obrigado por estar mais um dia vivo, por poder levantar, Pai, ver o sol aparecendo, iluminando, Pai, as árvores e o contraste desse verde com o céu azulzinho que está aqui fora. Pai, que linda a sua criação, Pai. Ver passarinhos cantando, passando aqui perto de casa. O Senhor é tão bom, o Senhor criou um mundo tão lindo pra gente. A gente agradece pela forma como o Senhor é generoso, a forma como o Senhor é cuidadoso e atencioso com a gente. A gente sabe, Pai, desde o princípio, de como o Senhor é um Deus que buscou a gente, Pai, como o Senhor é um Deus que quer se relacionar, que tem tentado encontrar a gente, que vem fazendo alianças com o seu povo, Pai. E hoje o Senhor nos trouxe para dentro do seu povo. A gente agradece, Pai, porque ninguém aqui tem o direito de demandar qualquer coisa do Senhor. Ainda assim a gente tem vida, ainda assim o Senhor tem cuidado da gente, das nossas necessidades. E eu oro, Pai, porque embora não seja com as coisas desse mundo que a gente tem que ficar preocupado, ainda assim é o mundo que a gente conhece, ainda assim são as coisas que a gente vê. Então, quando algum amigo ou familiar querido nosso sofre, Pai, a gente sofre junto e a gente não tem mais o que fazer senão pedir ao Senhor, Pai, que é o autor da vida, que é aquele que dá a saúde. A gente não tem mais o que fazer, Pai, senão recorrer ao Senhor. E que o Senhor nos lembre disso, Pai, porque é tão fácil a gente confiar na nossa própria força, na nossa própria inteligência, ou no nosso dinheiro, ou no que quer que seja, para fazer a vida aqui, mas a gente não tem nenhum motivo, Pai, mas todas essas coisas são do Senhor. Se alguém aqui tem condição financeira melhor, é porque o Senhor assim permitiu. Se alguém tem mais força, se alguém tem mais vigor, alguém é mais jovem, é do Senhor, Pai. Então, que a gente não encontre na gente motivo de orgulho, que a gente não encontre na gente motivo para a gente depender das nossas condições, mas que a gente reconheça, Pai, que por
Por mais que tudo possa ruir ao redor, Pai, que o mundo todo possa virar de cabeça para baixo, como está agora, o Senhor é o único que não mudou. O Senhor é a mesma rocha, o Senhor é imutável, o Senhor é o Deus soberano. E nenhuma dessas coisas te abalou. Esse mundo é seu, esse mundo é sua criação. O Senhor que o governa, Pai, e não o contrário. Então a gente confia e entrega as nossas vidas, Pai, as nossas preocupações, nossas ansiedades nas suas mãos, os nossos sonhos, os nossos anseios, porque o Senhor tem os seus planos para a gente confia neles, a gente sabe que tudo que é bom coopera para o bem daqueles que te amam, e isso está na sua palavra, Pai. Se está na sua palavra, não há de ser diferente. A gente quer confiar que o Senhor está cuidando. Então, por favor, Pai, aumenta a nossa fé. Aumenta o Teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor nos deu para fazer oposição à nossa natureza e que Ele possa ser fortalecido dentro da gente para que a gente possa continuar se renovando, continuar animando e continuar se aproximando do Senhor, Pai. Por favor, fica com o nosso dia e fica com esse culto aqui que é inteiro para o Senhor, Pai, para a sua glória e para a sua honra. Em nome do Teu Filho Jesus, quero te agradeço. Amém. Amém, igreja. Vamos continuar aqui com o nosso culto. Beijo, saudade de todos. Valeu. Agora vamos cantar o Salmo 121. Olho para os céus e para os montes, de onde virá meu socorro. Meu socorro vem do Eterno, que fez o céu e a terra. Olho para os céus e para os montes, de onde virá meu socorro. Meu socorro vem do Eterno, que fez o céu e a terra. Não deixará que você caia, seu protetor está alerta. Não deixará que você caia, Ele não falhará. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Eterno guardará o perigo, Ele não deixará, Ele não falhará. Não deixará que você caia, seu protetor está alerta. Não deixará que você caia, Ele não falhará. Não deixará que você caia, seu protetor está alerta. Não deixará que você caia, Ele não falhará. Ele não falhará. Ele não falhará. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da tua obra vou cantar.
meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. O Rei Jesus, imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz Jesus me amou. Pela cruz, pela cruz. Irmãos, bom dia. Quero cumprimentar todos nessa manhã, desejar que você esteja tendo um ótimo culto a Deus, que os seus louvores possam estar subindo, que nós possamos estar unidos de fato nesse corpo, nessa igreja abençoada, prestando a Deus os nossos serviços, prestando a Deus a nossa adoração, né? Que você possa estar feliz. Espero que a tua família esteja bem, que você possa estar passando por essas adversidades que nos atingiram com fé, com paz,
porque Deus está no comando de tudo, Deus está no comando de todas as coisas e Ele vai nos ensinar as lições nesses períodos também, irmãos, né? Eu agradeço a oportunidade de trazer essa palavra hoje. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Nós estamos vindo de uma série de pregações sobre batalha espiritual e nós vamos dar seguimento hoje. Nós vamos falar sobre o segundo elemento da armadura de Deus. Nós vamos falar sobre aquela parte da armadura do soldado que revestia o seu peitoral, né? Era chamada de couraça, era feita de couro, era um elemento importante para que ele se defendesse, né? Era um instrumento poderoso de defesa, tá? E nós vamos estudar sobre isso. Nós vamos ler a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 10. Mas antes disso, vamos fazer uma oração. Eu quero orar também por você, pela tua família. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós entramos aqui na tua presença, estamos conectados pela tecnologia, mas o Senhor está presente, Pai, em cada um dos lares aqui representados. E eu quero orar, Deus, pelo meu irmão, quero orar pela família do meu irmão que está aqui unida contigo nesse culto. Eu quero pedir, Deus, que o teu Espírito possa vir sobre nós, trazendo entendimento, Deus, do seu Evangelho, trazendo uma consciência sobre tudo que nos cerca. Pai, principalmente uma consciência sobre a tua presença, sobre a tua salvação, Pai, sobre a tua justiça, que veio sobre nós, Deus, que foi imputada a nós. Obrigado por essa revelação que nós vamos ler hoje, por todas as verdades reveladas, meu Deus, acerca de Jesus. Que Jesus seja o nosso maior amor, que Jesus seja, Deus, o nosso maior sentido de existência. Meu Pai, fica com cada membro, cada amigo, cada um que está ouvindo hoje, talvez não seja da nossa igreja, mas que o teu Espírito possa falar também a esses, Deus, e possa falar a nós também. É que eu oro, te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria contar uma parábola antes de lermos a Escritura. É uma parábola judaica, ela está contida nos livros judaicos mais antigos. Os judeus conhecem bem, que é uma parábola que fala sobre a criação, né? Nós vamos falar hoje sobre a couraça da justiça. E essa parábola diz que Deus, quando foi fazer o homem, né? Quando Deus foi criar o universo, Ele marcou uma conversa pessoal com a justiça, né? Ele foi ter com a justiça. Isso é uma parábola, tá bom, irmãos? Não tá escrito no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, é só uma ilustração judaica, né? E Deus, então, revela para a justiça tudo aquilo que Ele queria fazer. E Ele diz, eu vou fazer um ser especial, eu vou fazer um ser que será a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele será como nós e Ele poderá se relacionar conosco, como nós somos, no mesmo nível. Serão pequenos deuses, eles serão tal como nós. E eu farei, e esse é meu plano. E a justiça, então, dá um passo atrás e ela responde, né, aquele conselho, e ela diz para que Deus não fizesse o homem. Ele fala, se você fizer um ser, a tua imagem, a tua semelhança, e um ser livre para te amar, se esse ser se desviar da tua presença, o preço será muito alto, a reconciliação seria impossível, seria por causa da tua santidade, seria impossível. Então Deus, Ele termina aquela conversa com a justiça e Ele vai então e marca uma conversa com a misericórdia. E aí Ele externa para a misericórdia as mesmas palavras que Ele disse quando foi se aconselhar com a justiça. E a misericórdia, então, ouvindo aquele relato, ela sorri e ela diz para Deus, logo de imediato, ela diz, crie o homem, faça o homem, porque ainda que ele se desvie de ti, ainda que alguns deles se desviem de ti,
você experimentará o amor desses homens, você verá do que eles são capazes de fazer e como serão capazes de retornar a ti por amor, né? E Deus, então, na parábola, ele resolve, ele ouve a misericórdia, ele cria o mundo e ele lança, segundo a parábola, lança a misericórdia sobre o mundo. E a parábola termina assim, a parábola não tem um fim escatológico, ela não diz como que as coisas se resolvem depois, porque o povo judeu nunca conseguiu entender como é que a justiça e a misericórdia, elas se encontram, né, no Antigo Testamento. A lei não permitia que eles entendessem, e eles não reconhecem Cristo, até hoje não reconhecem. Isso é parte do problema do judaísmo. Mas nós vamos seguir, nós vamos compreender essa parábola à medida que nós formos lendo o Evangelho. Vamos ler então, irmãos, vamos a Efésios capítulo 6 e vamos entrar na palavra de Deus e falar sobre a armadura que Deus quer que nós possamos vestir, né? Efésios capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus nos diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Irmãos, eu li muitas vezes esse texto na palavra de Deus. Eu conheci o Evangelho provavelmente aos 12 anos de idade, comecei a caminhar na minha fé, me converti verdadeiramente, me arrependi, conheci o que realmente o Evangelho é e a salvação de Jesus, já lá para os meus 20 anos, e a minha vida começou a mudar verdadeiramente de lá para cá. E de lá para cá, irmãos, eu tenho lido essa escritura, eu tenho meditado muitas vezes sobre essa metáfora, como estarmos preparados, como estarmos de fato equipados para essas batalhas, para esses dias que a Bíblia diz que são dias maus, né? E eu pensei em muitas coisas erradas por muitos anos sobre a justiça. Sabe, irmãos, eu confundi muitas vezes a minha justiça com a justiça de Deus. Eu tive dúvidas. E muitas vezes quando eu lia a palavra e eu via Paulo falando, eu via o Evangelho sendo descortinado, falando sobre a justiça de Deus, falando sobre a salvação de Deus, e eu procurava encontrar ali a minha justiça, ou aquilo que era justo aos olhos de Deus, que precisa ser também justo aos olhos de Deus. E é difícil, irmãos. É muito difícil mesmo. O Evangelho da justiça, o Evangelho da justificação, é uma das partes mais difíceis do Evangelho, de toda a mensagem. Quando Paulo conheceu a Jesus, quando Paulo, que era judeu, viu as cortinas do céu se abrir, quando ele teve encontro com a presença, com o Logos, com o Verbo, quando ele entendeu quem Jesus era, quando ele viu, percebeu o que Jesus fez na cruz do Calvário, quando Deus revelou a ele de uma forma mais profunda, né? As entranhas do Evangelho, né? As profundezas do Evangelho, Paulo então escreve sobre a justificação. E Jesus, ele já tinha dito algo parecido aos judeus. Jesus sempre perguntava, e ele pergunta para nós ainda, se nós
Se nós conhecemos as Escrituras, ele perguntava isso aos fariseus, ele perguntava, você conhece a lei? E eles diziam sim. E ele perguntava, como você interpreta? Você conhece a lei? Como você interpreta? Então, irmãos, a interpretação do texto, ela é importante para nós. Quando Paulo procura interpretar a salvação, e ele procura descrever o Evangelho, ele o descreve como a justiça de Deus. Ele assemelha o Evangelho à justiça de Deus, à satisfação de Deus em cumprir toda a lei, em cumprir todas as expectativas, em cumprir a aliança em Jesus, porque o homem não pôde, o homem não conseguiu cumprir. Então, a pergunta que temos hoje, irmãos, a fazer, quando a Bíblia diz, vistam toda a armadura, vistam-se de toda a armadura. E aí a Bíblia fala, vista-se da couraça da justiça. A pergunta que nós temos que fazer é, qual a justiça nós vamos vestir? Essa é a grande pergunta, né? Essa é a grande interpretação do texto. Eu vou vestir diariamente a minha justiça? Eu vou colocar sobre mim a alegria da minha justiça? A minha justiça pode me proteger verdadeiramente? Qual é essa couraça que protege o meu coração? Qual é essa justiça? Qual é essa armadura, né, que tornava o soldado romano, o soldado daquela época, temível? Com que justiça posso me vestir para que eu seja espiritualmente reconhecido no mundo espiritual, temível no mundo espiritual, muito guarnecido em defesa no mundo espiritual? Sabe, irmãos, nós temos duas opções aqui diante da justiça. Nós podemos nos vestir com a justiça de Cristo, ou nós podemos nos vestir da nossa justiça. E é difícil, irmãos, separar essas coisas. Não é tão fácil assim distinguir a alegria da nossa satisfação quando nós obedecemos a Deus, quando nós cumprimos os mandamentos, quando nós ajudamos alguém, quando nós percebemos que estamos no caminho, que nós estamos batalhando, que nós estamos chegando em casa cansados por causa do Evangelho, que nós estamos felizes porque temos boas obras, porque temos atos de justiça. E nos alegramos, e temos que nos alegrar. Mas a pergunta é, qual é a vestimenta? Qual é a verdadeira couraça que temos realmente nos vestido? Eu quero ler com os irmãos Romanos capítulo 1, que é uma das definições do Evangelho, escrita pelo apóstolo Paulo, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim, pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Irmãos, deixa eu reforçar aqui essa afirmação que eu fiz, de que o Evangelho da Justiça, o Evangelho da Justificação, ele é um tema difícil. Você sabe que tem uma passagem na carta de Pedro, se eu não me engano, a segunda carta de Pedro, no final, ele falando com os irmãos, e ele cita Paulo, ele fala, olha irmãos, essas coisas que eu estou falando para vocês, o nosso irmão Paulo fala na sabedoria de Deus, que Deus deu a ele. E como são difíceis as coisas que ele diz, que ele nos ensina. E como distorcem, como mal interpretam, como é difícil traduzir essa realidade, essa salvação que vem gratuita, essa união da justiça, essa reconciliação da justiça com a misericórdia. O próprio apóstolo Pedro,
disse isso. E ele andou com Jesus 3 anos e ele era um dos principais da igreja. Então, irmãos, quanto mais nós não teremos que nos aprofundar, não teremos que estudar, e em alguns casos, irmãos, alguns de nós, aceitar a justiça de Cristo. Aceitar, irmãos, que a justiça de Cristo é a nossa vestimenta. Que vestir Jesus, estarmos revestidos dele, vestidos nele, é a nossa única proteção, é a nossa única armadura. Nessa parte que nos protege, segundo a metáfora, né? Nosso coração, nosso tronco, os nossos órgãos principais. É a justiça de Jesus. Então, em Jesus, irmãos, aí nós voltamos à parábola que contamos no início. Em Jesus, a justiça e a misericórdia se encontram, né? O que não podia se reencontrar e principalmente aquilo que não podia se satisfazer, porque a justiça de Deus, ela é satisfeita plenamente em Jesus. Ela é completamente satisfeita. A dívida que havia, porque o mundo foi criado e esse mundo se desviou, essa dívida, ela é quitada por Deus. Então veja, que coisa difícil. O Deus santo e perfeito, que nos fez a sua imagem e semelhança, ele assume a culpa. É como se ele fosse o culpado, mas nós sabemos que ele não foi, porque não houve mal moral, não houve nenhum pensamento mal de Deus a respeito do homem, não houve nenhuma falha de Deus. Quer dizer, o homem foi tentado e ainda é tentado, e ele cai, ele cede, ele se afasta de Deus, né? É por isso, irmãos, que a salvação, desde o início, desde a criação, ela não tem nada a ver conosco, no sentido de que ela depende de nós, né? Ela tem a ver com Deus, ela tem a ver com aquele que foi preparado para que a justiça fosse, então, satisfeita. Então, é de Jesus, irmãos, que nós temos que nos revestir. É dessa fé em Jesus, é dessa fé no sacrifício dele. É mais, irmãos, do que muitas das vezes nós estudamos e nos identificamos com a cruz, porque a cruz para nós é muito sofrimento físico, a cruz é muita dor, ela nos tocou, ela nos toca ainda, mas o plano que estava por trás da cruz, né, é mais espiritual. Essa revelação de como a justiça de Deus é satisfeita em Cristo é uma iluminação importante no nosso caminhar, né? Então, a justiça que nós estamos vestindo é de outro mundo. Irmãos, a justiça, a couraça, é de outro mundo, é espiritual, ela é divina, é Jesus, é a salvação de Jesus, né? Ele é a justiça de Deus e nele nós fomos feitos justiça de Deus. Nós vamos ler essa escritura, vai ser a última escritura que nós vamos ler. Nós fomos feitos justiça de Deus, nós não somos justiça, fomos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo fala sobre isso, né? Então, irmãos, eu quero fazer essa pergunta novamente para você. De qual justiça você se veste? De qual justiça você vai se vestir todos os dias? Porque, de acordo com a sua resposta, de acordo com as suas vestimentas, isso vai trazer um resultado muito, muito distinto na sua vida. Primeiro, a maneira como você se vê, ela vai ser completamente distorcida sobre quem você realmente é diante de Deus. Se você coloca algum adorno nas suas vestimentas, se você coloca alguma cor sua, algum pano novo, alguma capa sua sobre a vestimenta que é Jesus, você vai estar acrescentando na sua vida aquilo que você não precisa, aquilo que é desnecessário. Ponto 2, a maneira como você vê Deus vai ser
comprometida. Porque se nós vivemos pela nossa justiça, se nós acreditamos que é os nossos arrependimentos que agradam a Deus, que é a nossa luta contra o pecado que verdadeiramente satisfaz a justiça de Deus, nós vamos ter uma visão distorcida de Deus, de quem Deus é, do porquê Deus criou, porquê Deus veio resgatar, porquê que Deus te ama tanto, qual é o valor que você tem diante de Deus. E 3, irmãos, e essa é uma que me preocupa, a maneira como você vê o seu irmão. Meu irmão, se você vestir a sua justiça, a maneira como você vê todos aqueles que estão ao seu redor é comprometida. Você terá muita dificuldade de ser tolerante. Você terá muita dificuldade de exercer misericórdia. Você será muito julgador. Você será excessivamente justo, né? Por causa da tua justiça. Porque quando a gente paga um preço muito alto e a gente se veste disso, e muitos de nós, irmãos, pagamos um preço muito alto. Nós somos uma igreja que tem valores morais muito fortes. Nós temos muitas convicções sobre a luta contra o pecado, e isso é uma força nossa. Mas nós temos que tomar cuidado para não nos vestirmos dessas vestes, não nos revestirmos dessas obras de justiça, porque não são próprias para estar sobre nós. Para estar sobre nós é a justiça de Cristo. São as vestes da justiça de Cristo. E isso muda a maneira como nós vemos o nosso próximo, vemos o nosso irmão, né? Então, irmãos, isso tudo pode parecer teologia. E olha só, tem gente, até hoje, é incrível, que gosta de teologia e acha que a teologia pode mudar a igreja. Eu comecei a achar que pudesse, sabe? Eu achei que dependendo da ênfase, do que está no centro, do que está na periferia, sabe? Do que é histórico, no que é mais primitivo, no que precisa ser restaurado, naquilo que é essencial, né? No que é sistemático, no que é organizado, na doutrina, né? Na interpretação, que isso pudesse mudar a igreja, isso pudesse levantar a igreja, a teologia. Irmãos, eu não quero falar de teologia. O que muda a igreja é aquilo que você acredita acerca de Jesus. Irmão, o que você conhece acerca de Jesus. É isso que muda a igreja. É isso que muda você. Como você vê Jesus. A teologia, irmãos, até atrapalha. E nós podemos achar que a nossa igreja não tem teologia. Nossa igreja tem muita teologia. Não estou dizendo que é ruim, que nossa igreja tem muita teologia. Se nós estudarmos, nós vamos ver, as nossas origens estão no século XIX. Nós temos muita teologia. Nós temos muita doutrina. Nós temos muita coisa sistematizada, organizada. E isso é igreja, isso é religião, isso é doutrina, isso faz parte. Mas é o conhecimento de Jesus que muda a igreja, que nos coloca em marcha, que nos faz viver tempos novos. Você conhece Jesus? Você conhece e prossegue em conhecer? Nós tivemos um tempo com os solteiros recente, eu falei sobre isso. Me lembro de ter falado sobre conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Você convida as pessoas para conhecer Jesus? Você convida as pessoas para conhecer o plano, onde Jesus é o centro? Você convida as pessoas para estudar a Bíblia, para ir à igreja, para conhecer a família? Ou você conhece Jesus, e porque você conhece Jesus, você já convida as pessoas para conhecer Jesus? Irmãos, isso é uma diferença muito grande na nossa vida. Sabe, as nossas vestes pessoais, elas vão ser sempre impróprias como vestimenta. Deixa eu usar uma ilustração, uma analogia, irmãos. Nós estamos vivendo aqui esse tempo de pandemia, né?
E talvez você que é casado, você esteja corretamente dividindo as suas atividades, né, do lar com a sua esposa. Eu recomendo que você faça, tá? É bom, é agradável que os irmãos vivam em união. Amém, irmãos? Então, esteja unido com a sua esposa. E aqui em casa é assim, a gente de vez em quando se reúne para fazer a limpeza. E eu tô sempre caindo pro lado do banheiro, para a privada. Tem 4 banheiros aqui em casa, irmãos. Então a privada, né, um lugarzinho ali, mas eu me prontifico e eu vou lá. E eu vou lá com os panos certos. É um pano que não dá para usar na pia, não dá para usar, obviamente, não dá para misturar os panos da cozinha com os panos do banheiro, né? E tem sido essa aventura, irmãos. Aí estamos aí, né, prevalecendo contra todo o mal, contra toda a sujeira. E depois da limpeza, o que a gente faz? A gente pega esses panos, a gente lava esses panos, a gente usa alvejante, a gente faz esses panos ficarem limpos, ficarem brancos novamente, né? Pelo menos aqui em casa, coloca água sanitária e eles ficam lá de molho. Depois você estende eles no sol e eles estão tão branquinhos, tão bonitinhos para serem usados de novo, né? Mas eu te pergunto, irmãos, algum de nós faz roupa desses panos? Nós nos vestimos desse tipo de material de limpeza? Quando você arruma a sua casa, você deixa tudo limpo e nós precisamos dessas funções, nós precisamos limpar a nossa casa, irmãos, nós precisamos ser justos, nós precisamos ser santos, nós precisamos estar sempre na presença de Deus, com as obras, os atos de justiça, com a nossa vida compatível com o Evangelho. Deus nos chamou para a santidade, Ele é santo, não tem outro caminho. Mas imagina você ir para se encontrar com Jesus vestido com esse tipo de vestimenta. É impróprio, irmãos, não dá, não cai bem. Sabe, é tipo uma pessoa que não se veste bem, né? Tem gente que não combina bem as cores, a gente chama de brega. Irmãos, nossas vestes de justiça são bregas, são muito feias diante dos olhos de Deus. Nós não precisamos delas. Elas têm a sua função. As nossas obras têm o seu papel. Nós fomos chamados para realizar as obras que Deus preparou para que realizássemos antes da fundação do mundo. Deus já havia preparado as obras de justiça, os atos de justiça. E nós os realizaremos, nós os faremos. Mas nós não vamos nos vestir disso. Nós preferimos a couraça de Cristo. Nós preferimos a elegância de Cristo. Sabe, aquele olhar altivo no sentido espiritual. Aquele olhar que nos permite saber quem somos, saber quem Cristo é, o que Ele fez por nós e onde nós nos encaixamos nesse plano, né? Nessa salvação, nessa justiça. Então, com esse peitoral, irmãos, com essa armadura, com essa couraça, com essa vestimenta, nós descansamos naquele que é justo e justificador. E nós, então, penetramos no Evangelho da justiça. E nós recebemos a misericórdia, e nós recebemos ela com alegria, sem culpa emocional, sem peso, sem fardos, porque o fardo é leve, né? O jugo é suave. Não pode haver tanta sobrecarga, tanta angústia, tanta insegurança, irmãos, tantos medos. Quantos deixam a fé por não compreender a justiça de Deus? Irmãos, infelizmente, muitos deixaram a fé, não só aqui, em tantos lugares, porque não conheceram a justiça de Deus. Nunca se defenderam dessa maneira, com a couraça da justiça. Eu quero ler Romanos capítulo 3, 10 versículos, a partir do versículo 21. A palavra de Deus nos diz assim, para terminarmos: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei,
da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício, por propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? Onde está? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência? Da lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos. Olha o que Paulo sustentava. Olha qual era o evangelho de Paulo, irmãos. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? E não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Irmãos, eu queria terminar, entrar na parte final desse sermão, e eu queria me dirigir a duas pessoas. Eu queria falar para dois tipos de pessoas. Talvez você se enquadre, se identifique com uma dessas pessoas. Primeiro, eu queria falar para você, meu irmão, que nunca se vestiu da justiça de Cristo. Você não conhece essa justiça, você tem dificuldade de se proteger nessa justiça. Você tem medo de se sentir por demais descansado em Deus. E você tem dificuldade de experimentar essa salvação, esse evangelho. Talvez porque não foi ensinado a você. E talvez porque você não estudou, você não buscou, você tem se acomodado e você não tem conhecido e prosseguido em conhecer a Jesus. Eu queria dizer a você, meu irmão, que está cansado e sobrecarregado. Você que tem por demais culpas emocionais, você que tem dificuldades com seus pecados, você que vê certos pecados na sua vida sempre voltando, sempre parecendo te escravizar, lutas que parecem que não acabam, dificuldades em ser um bom discípulo, você que vive prostrado. Eu queria falar para você, meu irmão, que já pensou em sair da igreja, você que esse último ano, ou você nesses últimos meses, dificuldade de ociosidade da mente, de desconexão com a igreja, você tem pensado em desistir da sua fé, porque as suas vestes, as suas vestimentas estão sujas, porque você se sente impróprio diante de Deus, você se sente indigno. Eu quero fazer um convite para você, meu irmão, porque eu já vivi todas essas coisas. Eu já tive momentos bons, momentos de fé, momentos de convicção, momentos de iluminação. E graças a Deus que hoje eu tenho tido um pouco mais de conhecimento sobre o Evangelho. E isso tem me dado uma nova perspectiva. E me dado muita esperança, irmãos.
que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Porque Deus sabe que a obra de santificação na nossa vida, ela é todo dia, todo dia. E o que Deus precisa de nós é de fé. O que não pode faltar na nossa vida é fé. Então, para você, meu irmão, que como eu, por ignorância, por preguiça, por incompreensão, nunca se vestiu de Cristo, nunca pensou e nunca conseguiu entender a justiça de Cristo, eu quero te chamar a trocar suas vestes, a trocar suas vestimentas, a orar a Deus por essas vestes, a que Deus traga à tua consciência o Evangelho, que você possa viver uma vida como um justo, que você possa viver de fé em fé, de luta em luta, de graça em graça, e crendo que Deus vai te levantar, que Deus vai te fortalecer, crendo que há uma esperança para todo aquele que crê, mesmo com as suas incapacidades, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com os seus pecados. Não desista de Jesus, não desista da sua fé, meu irmão. E eu queria falar agora para você, meu irmão, que como eu também, por muitos anos, me vesti com as minhas obras, me vesti com as minhas vestes, porque eu pude ter as obras, eu pude ter arrependimento sincero, podemos chamar de arrependimento sincero, pude ter disposição no Evangelho, pude ter despreendimento, pude ser um discípulo, pude ser exemplar, pude ser uma luz nesse mundo, e tenho sido. E me vesti dessas obras, me vesti, adornei as vestes de Cristo, a justiça de Cristo com as minhas poucas obras de justiça. Eu queria dizer para você, meu irmão, que você não precisa de nada disso, você não precisa de nada além do que a justiça de Cristo. É só de Jesus que você necessita. Isso vai tornar a sua caminhada muito mais alegre, a tua paz, a tua satisfação, o teu conhecer de Cristo, do Evangelho, pode ter certeza. A sua consciência vai se abrir mais, você vai tolerar mais, você vai perdoar mais, você vai amar mais, você vai ter mais gratidão, pode ter certeza disso. E para terminar, eu vou citar um provérbio um dos provérbios que eu mais gosto, que é Provérbios capítulo 4, versículo 18, que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. É muito linda essa escritura, irmãos. A nossa vida, nosso caminho de justiça, a nossa caminhada com Jesus é como o amanhecer. Eu não sei se você está logo no início do amanhecer. Talvez eu esteja. Só no início que a luz começou a brilhar. E mais o sol se levanta e o dia perfeito chega. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa esperança. Jesus é o sol. Ele é a luz que resplandece ao meio-dia. Quando Jesus está lá em cima, irmãos, nós estamos embaixo, iluminados. Não tem lâmpada nossa que possa ser significante. Não tem nenhuma iluminação paralela que possa, de alguma maneira, se sobrepor. Porque a luz de Cristo brilha sobre nós e nós resplandecemos e refletimos essa luz
né? O apóstolo Paulo fala sobre isso, que como um rosto descoberto, né, contemplamos a glória de Deus e refletimos a glória dele para os homens. Mas é a luz dele, é a glória dele, é a justiça dele, são as vestes dele, é a salvação dele, né? Então, eu termino chamando você a compreender essa metáfora da justiça à luz do Evangelho, à luz do conhecimento de Jesus, né? A justiça que está sobre nós é a justiça de Cristo. É esse o peitoral que nos protege, né? E como é bom ser feliz, como é bom nos alegrar, como é bom ter essa paz, essa segurança de que Deus nos vê justos. Deus nos vê por Jesus, por causa de Jesus, Ele nos vê justos. Nele satisfeita a justiça. Nele derramada a misericórdia. Irmãos, por último, evangelho é perdão. Quando a misericórdia e a justiça se encontraram, o resultado foi perdão. Meu irmão, nós fomos chamados para perdoar. Eu quero deixar essa mensagem para todos nós. Se há alguém que você precisa perdoar, se há algum perdão que você precisa liberar na sua vida, para alguém nesses dias de tanta confusão, libera, meu irmão. Libera, porque você contempla hoje a obra da justiça de Deus, da salvação de Deus na sua vida, que se transformou em perdão, um perdão derramado gratuitamente sobre nós. E o evangelho que nós somos chamados a pregar é o mesmo, é o da reconciliação. Irmão, se tem alguém na sua vida, um vizinho, um familiar, se tem alguém que você há muitos anos não fala, exerça a sua justiça, exerça as obras de justiça, faça aquilo que Deus fez por você. Ore por essa pessoa, ore pela sua vida, para que você possa superar qualquer mal que tenha se trazido à sua vida. Porque todo o mal que nós trouxemos à criação foi limpo, foi quitado, foi propiciado, foi o sangue de Jesus derramado para que nenhuma condenação mais houvesse, acerca dos nossos pecados. Por isso nós fomos chamados, irmãos, para perdoar. Que Deus nos dê um ótimo domingo e que a luz do Evangelho brilhe sempre sobre cada um de nós. Perdoa o tempo, eu acho que eu me estendi. Pedi aos irmãos aí da edição, não corta nada não, irmãos. Mais uns minutinhos, não vai. Nós estamos todos em casa. Que Deus abençoe a todos. Vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor venha trazer a cada dia sobre nós um entendimento mais profundo acerca, Deus, do teu amor, acerca de quem somos diante de ti, Pai, acerca do que o Senhor fez por nós, de como existíamos, Deus, na tua mente antes da fundação do mundo. O Senhor já nos pré-conhecia, o Senhor já via o valor que tínhamos, o Senhor nos fez para a tua glória, Senhor. Como é bom contemplar, Deus, a obra da tua criação. Como é bom saber que Jesus se prontificou à cruz muito antes de haver pecado. Porque a tua palavra diz que o Cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, antes que Adão existisse, Cristo já estava lá, pronto e imolado, Senhor. Então, a tua obra, a tua salvação que nos alcança hoje, Pai, ela está acima de nós e é para lá que vamos, para o céu. Nós vamos estar com o Senhor nos fez para a eternidade. Deus fortalece todo aquele que está cansado, todo aquele que está sobrecarregado,
todo aquele, Deus, que corre atrás das suas vestes, que limpa as suas vestes, Deus, sem entender que sobre si já estão as vestes de Cristo. Oh, meu Deus, dá-nos força, dá-nos novas forças para enfrentar o pecado, para enfrentar o mundo, as concupiscências, os desejos, toda a herança que ainda nos atinge, meu Deus, porque nós cremos em Ti, pela fé, Senhor. Justifica-nos, Deus, pela fé, nos faz novas criaturas todos os dias, Deus, nos dá essa consciência pelo Teu Evangelho. Assim eu oro, Pai, Te agradeço e terminamos assim esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, irmãos. Fiquem todos com Deus. Bom dia, amigos e irmãos. Vamos agora ter um momento das nossas ofertas. E eu gostaria, então, de refletir junto com vocês. E eu queria trazer uma reflexão para nós, que é algo que eu tenho estudado. É uma palavra do hebraico, tzedaká, que no hebraico significa justiça e caridade. Junto, justiça e compaixão. Justiça social. E nas traduções, ou é traduzido como caridade ou justiça, separadamente. Porém, do hebraico, tem essa conotação de justiça e caridade, que é uma forma da gente, segundo o judaísmo, de demonstrar amor a Deus e às pessoas. Então, eu queria ler com vocês uma escritura onde Jesus usou essa palavra, tzedaká, que fica em Mateus 6. Nós vamos ler o versículo 25, depois o versículo 31 e o 33. Lembrando que Mateus 6 faz parte do Sermão do Monte, que é Mateus 5, 6 e 7. Então, como reflexão para nossas ofertas, eu gostaria de ler junto com vocês. Então vamos lá, Mateus 6, 25, começando, né? Diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Agora versículo 31, né? Diz assim, do 31 ao 33, portanto não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, aqui, quando fala busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a palavra que Jesus usou no hebraico foi tzedaká, que é justiça e caridade, justiça e generosidade, justiça e amor ao próximo. Então, nas nossas ofertas, Jesus espera que nós pratiquemos o tzedaká. Ele fala que isso é mais importante do que as nossas necessidades. Então, no tzedaká, a gente pode, se está sendo ajudado, fazer parte, né, dos que praticam isso, sendo ajudado através das ofertas. Parte das ofertas da igreja, nesse momento de pandemia, tem sido usada para ajudar irmãos necessitados. E também os que podem, praticam o tzedaká, dando, né, fazendo essa justiça caridosa, né, como Jesus coloca. Né? Então, boa parte do tempo de Jesus era praticando o tzedaká. Se você olhar nos evangelhos, mais de 50% do tempo, ele estava atendendo às necessidades, seja quando ele multiplica os pães e atende a necessidade de alimentos, seja quando ele cura a sogra de Pedro, quando ele ressuscita o filho de uma viúva, enfim, quando ele cura uma mulher enferma, quando uma mulher doente toca nele e é curada, enfim. Então, o tzedaká faz parte da vida e do ministério de Jesus. E nós, nas ofertas, podemos praticar isso, porque a gente pode contribuir para que a igreja, que é uma riqueza de todos, né, divida o evangelho e também atenda às necessidades dos mais pobres. Nós vamos orar agora pelas nossas ofertas e vai aparecer no vídeo aí os dados bancários da igreja, para que a gente, mesmo remotamente, mesmo no tempo de pandemia, a gente possa fazer nossas ofertas. E fica aqui a reflexão, né, de como Jesus falou: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça social. Então, vamos praticar o tzedaká, e as ofertas são oportunidades para nós praticarmos o tzedaká. Vamos orar, então. Deus eterno, somos tão gratos ao Senhor pelo seu imenso amor, por Jesus que nos dá o exemplo. Deus, que o Senhor é tão bondoso conosco, o Senhor é misericordioso e não justo. Se o Senhor aplicasse a justiça, nós iríamos para a cruz e não Jesus. Contudo, o Senhor aplica a misericórdia, Pai, que nós possamos praticar o tzedaká, a justiça e o amor ao próximo. A justiça e a compaixão, a justiça e a caridade. Que, Pai, que possamos confiar que o Senhor está cuidando das coisas mais importantes. O Senhor fala que a vida é mais importante do que as coisas, que a gente tenha fé que o Senhor vai suprir, os que têm mais, que possam ser generosos, e os que têm menos, tenham fé que o Senhor vai suprir. Amamos o Senhor e oramos gratos, em nome do Santo Jesus. Amém. Bom dia a todos, muito obrigado por terem estado conosco neste culto de adoração a Deus. Gostaríamos de pedir que, se você gostou, clique no dedão para cima, no joinha, logo abaixo do vídeo, e mais abaixo ainda, tem comentários. Faça um breve comentário. Também clique em inscreva-se, caso ainda não esteja inscrito no nosso canal. E tudo isso irá contribuir para que o nosso canal torne-se cada vez mais acessível a mais pessoas no YouTube e a mensagem de Deus se espalhe. Bem, clicando na setinha ao lado aí, tem um formulário de oração onde você pode pedir suas orações, e um outro é para você que não é membro da nossa comunidade e queira nos conhecer melhor, ou ainda deseja conhecer mais a Deus através da Bíblia. É só preenchê-lo e alguém entrará em contato com você. Por hoje é isso. Até o próximo domingo. Tchau, tchau.